Tudo sobre o cadastro positivo. Olá você, muitíssimo bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal E-Golpe Podcast. Sou Joyce Ferreira, advogado, o único canal contra os golpes digitais e outras defraudações, e que tem a nobre missão de promover na população o conhecimento das normas sobre proteção de dados pessoais, para você aprender a se prevenir e não cair nos golpes digitais, que é um verdadeiro flagelo que atinge toda a sociedade. Você é a única pessoa que melhor reúne as condições para proteger seus próprios dados pessoais e se proteger dos golpes digitais e proteger as finanças de sua família das ações criminosas praticadas em rede pelos delinquentes digitais. Temos o prazer de apresentar mais um de nossos cursos do combo de 4 cursos, combo que é composto pelos cursos. Tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo sobre o cadastro positivo, tudo sobre o sigilo bancário e tudo sobre os cadastros de proteção ao crédito, tipo Serasa, SPC e COD. Note bem, todos esses 4 cursos são dizentes respeito a dados pessoais e informações pessoais. E são de graça, você não vai pagar nada. Mas se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe se desejar. Esse combo faz parte da série Quem Quer Ser Bancário. São vários cursos grátis indicados para quem pretende concorrer a uma vaga em banco, em financeira, em cooperativa de crédito, numa fintech ou correspondente bancário e disputar uma vaga como empregado, como trainee, estagiário, aprendiz ou pensa em prestar concurso para banco público. Então, vamos às lições. Uma breve introdução ao tema. Sem temor de erro, pode-se afirmar que a principal moeda dos bancos é a confiança. E quando se trata de concessão de crédito, a confiança é de parte a parte, é bilateral, pois, para emprestar dinheiro, o banco precisa conhecer o seu cliente, tomador de crédito, e para isso precisa possuir o máximo de informação sobre o cliente, potencial tomador de empréstimo. De outro norte, como se sabe, o banco se apoia no tripé: confiança, segredo e segurança. Assim, o banco deve inspirar confiança no seu cliente e, do cliente, o banco espera que ele irá cumprir a obrigação de pagar o empréstimo que pegou. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, entidade que representa os bancos, há muito vem debatendo sobre a necessidade de aumentar a quantidade de informações pessoais coletadas e armazenadas nos bancos de dados de proteção ao crédito, Serasa, SPC, informações sobre o consumidor, sobre o cliente bancário, com o intuito de diminuir a taxa de juros bancários no Brasil. Inclusive, a FEBRABAN lançou um livro intitulado Como Fazer os Juros Serem Mais Baixos no Brasil, com o objetivo de debater com a sociedade o relevante assunto, pois considera que a redução dos juros não depende só da vontade dos bancos, depende de vários fatores. E destaca que a inadimplência é a vilã número 1. É ela que é responsável pelo spread bancário elevado no Brasil. Claro, né? Se um cliente não consegue pagar o empréstimo ou atrasa, o banco fica no prejuízo. E no jogo de preços, isso é repassado para os demais clientes, repassado para o bom pagador. Por isso, nesse livro, ela propõe algumas medidas visando diminuir o custo da inadimplência. Dentre elas, a implementação da inclusão automática do cliente no cadastro positivo, conforme já ocorreu. A inclusão hoje é automática, é opt-out e não mais opt-in. Propôs a ampliação do acesso a informações de renda, faturamento e empregos existentes nos órgãos públicos. Vem daí que nasceu a Lei do Cadastro Positivo, Lei 12.414, em 2011, e que foi reformulada em 2019,
através da edição da Lei Complementar 166, que alterou mais de 50% da Lei 12.414, inclusive alterando de opt-in para opt-out. Com isso, para abertura de cadastro positivo, não há necessidade do consentimento expresso do consumidor. Acredita-se que, quanto mais informações coletadas e armazenadas, melhores serão as avaliações dos riscos na concessão de crédito e, por isso, menor será a taxa de juros para os clientes com bom histórico de crédito. Com mais informações positivas, o bom pagador será beneficiado com juros menores. Você precisa saber, desde logo, que essa lei disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informação de adimplemento. Adimplemento é o mesmo que pagamento. De pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para a formação de histórico de crédito. Então, lembre-se, quantos assuntos dessa lei são dois: informações de adimplemento, significa pagamento, informações positivas do consumidor, e para a formação do histórico de crédito do consumidor, de bom pagador, certo? Conceitos e definições legais importantes. Para começar, e para facilitar a compreensão da nova lei do cadastro positivo, vamos antes, primeiro, apresentar alguns conceitos e terminologias importantes que a lei traz. Esses conceitos estão apresentados na lei do cadastro positivo. A fixação, a memorização desses conceitos legais é muito importante para facilitar a compreensão desse tema, cadastro positivo. Vamos expor a matéria num curso em linguagem simples, clara e objetiva, no formato de FAQ, perguntas e respostas, ou tipo o que é o que é, sem rodeios. Vamos lá. Pergunta: o que é banco de dados? É o conjunto de dados relativo à pessoa natural ou jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. O que é gestor? É a pessoa jurídica que atende aos requisitos mínimos de funcionamento previstos nessa lei e em regulamentação complementar. É o responsável pela administração de banco de dados, bem como pela coleta, pelo armazenamento, pela análise e pelo acesso de terceiros aos dados armazenados. O que é cadastrado? É a pessoa natural ou jurídica cujas informações tenham sido incluídas em banco de dados. O que é a fonte? É a pessoa natural ou jurídica que conceda crédito, administre operações de autofinanciamento ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro, inclusive as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os prestadores de serviços continuados de água, esgoto e assemelhados. O que é consulente? É a pessoa natural ou jurídica que acesse informações em banco de dados para qualquer finalidade permitida pela lei do cadastro positivo. O que é anotação? É a ação ou efeito de anotar, assinalar, averbar, incluir, inscrever ou registrar informação positiva ao histórico de crédito em banco de dados. O que é histórico de crédito? É o conjunto de dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa natural ou jurídica. Vamos revisar. Até aqui sabemos o que é banco de dados, o que é gestor, o que é cadastro, o que é fonte, o que é consulente, o que é anotação e o que é histórico de crédito. Como vimos, banco de dados é um arquivo contendo informações do consumidor para ser consultada pelo consulente, que é o banco, é a financeira ou o comerciante, para subsidiar a concessão de crédito, ou seja, conceder crédito ou negar crédito. Note que, para os fins da LGPD, a definição de banco de dados é outra, mas parecida. Nem poderia deixar de ser, né? Mas
cada uma definição com sua finalidade específica. Aqui mesmo, nesse canal, temos um curso sobre LGPD. Assista depois. Gestores de bancos de dados, chamados GBDS, são as empresas Serasa, Quad, que é a gestora de inteligência de crédito, é a Boa Vista Serviços. Todas as três são sociedades por ações, sociedades anônimas, SA. O SPC Brasil também é um GBD, que é a pessoa jurídica sem fins lucrativos, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, SPC Brasil. Forma registradas e aprovadas pelo Banco Central como responsáveis pelas informações de pagamento dos consumidores, visando melhorar a avaliação do risco de crédito e consequente diminuição dos juros. O cadastrado é o cliente potencial tomador de crédito. Fonte é de onde surge a informação, é de onde originam os dados coletados pelos bancos de dados de proteção ao crédito. Muitas vezes a fonte é o próprio fornecedor, que é o lojista, que é o banco, que lançam as dívidas impagas nos cadastros de proteção ao crédito. São os cartórios de protesto e de distribuição do Poder Judiciário. São os cadastros de proteção ao crédito quando compartilham informações. Consulente é quem consulta tais bancos de dados, que são as financeiras, os comerciantes, os bancos. Isso quando o cliente vai pleitear crédito ou vai comprar a prazo. Anotação é a inclusão de informações sobre os consumidores nos tais bancos de dados de proteção a crédito, Serasa, SPC, Quad. E o registro é a inscrição sobre a falta de pagamento, a inadimplência, a informação negativa. Perguntar. Para a formação do histórico de crédito do cadastrado, os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento, mas só nas condições que a lei estabelece. Quais são essas condições? São: as informações armazenadas devem ser objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, e só as necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado. O que são informações objetivas para esta lei? São aquelas descritivas dos fatos e que não envolvem juízo de valor. O que são informações claras? São aquelas que possibilitem o imediato entendimento do cadastrado, independente de remissão a anexos, fórmulas, siglas, símbolos, termos técnicos ou outra nomenclatura específica. O que são informações verdadeiras? São aquelas exatas, completas e sujeitas à comprovação nos termos desta lei. O que são informações de fácil compreensão? São aquelas em sentido comum que assegurem ao cadastrado o pleno conhecimento do conteúdo, do sentido e do alcance dos dados sobre ele anotados. Quais informações que ficam proibidas de anotações, que não podem ser anotadas? São as informações excessivas, assim consideradas aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor, e também as informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas. Minutos atrás, acabamos de aprender que o banco de dados só pode armazenar informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão. E que também ficam proibidas as anotações de informações excessivas e sensíveis. Mas, obedecendo às condições estabelecidas nessa lei, o gestor fica autorizado para quê? Resposta: para abrir cadastro em banco de dados com as informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas. Fazer anotações nesse cadastro. Autorizado também a compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas com outros bancos de dados e também disponibilizar a consulentes a nota ou pontuação de crédito
elaborada com base nas informações de adimplemento e armazenadas e disponibilizar também o histórico de crédito mediante prévia autorização específica do cadastrado. Qual o prazo que o gestor tem para fazer a comunicação ao cadastrado? O prazo deve ocorrer em até 30 dias após a abertura do cadastro no banco de dados, sem custo para o cadastrado, ou pode ser realizado pelo gestor diretamente ou por intermediação das fontes, e informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o cancelamento do cadastro nos bancos de dados. Contudo, fica dispensada tal comunicação caso o cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados, e para o envio dessa comunicação deve ser realizados os dados pessoais como endereço residencial, comercial, eletrônico, fornecidos pelo cadastrado, a fonte. Revisando até agora, minutos atrás, vimos que o gestor pode, conforme a lei, abrir cadastro em banco de dados, com informações positivas de adimplemento. Pode fazer anotações nesse cadastro, pode compartilhar as informações com outros bancos de dados, pode disponibilizar a consulentes a nota ou pontuação de crédito elaborada a partir das informações de adimplemento. Pode também disponibilizar a consulentes o histórico de crédito com prévia autorização específica do cadastrado. Ficamos sabendo também que a comunicação ao cadastrado deve ser no prazo de 30 dias, a contar após a abertura do cadastro. Pode ser pelo gestor ou pelas fontes. Informar os canais para cancelamento do cadastro no banco de dados. A comunicação referida fica dispensada no caso do cadastrado já ter cadastro aberto em outro banco de dados. Pergunta: quais são os direitos que o cadastrado tem? O cadastrado tem o direito de obter o cancelamento ou a reabertura do cadastro quando solicitado. Tem o direito de acessar gratuitamente, independente de justificativa, as informações sobre ele existentes nos bancos de dados, inclusive seu histórico e sua nota ou pontuação de crédito. Cabendo ao gestor manter sistemas seguros por telefone ou por meio eletrônico de consulta as informações pelo cadastrado, no prazo de 10 dias. Tem o direito de solicitar a impugnação de qualquer informação sobre ele erroneamente anotada em banco de dados e ter em até 10 dias sua correção ou seu cancelamento em todos os bancos de dados que compartilharem a informação. Tem o direito de conhecer os principais elementos e critérios considerados para análise de risco, resguardado o segredo empresarial, no prazo de 10 dias. Tem o direito de ser informado previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e objetivo do tratamento dos dados pessoais. Tem o direito de solicitar ao consulente a revisão de decisão realizada exclusivamente por meio automatizados. E também tem o direito de ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a finalidade para a qual eles foram coletados. O cancelamento e a reabertura de cadastro somente serão processados mediante solicitação gratuita do cadastrado ao gestor, de qualquer gestor de bancos de dados, ou por telefone, e-mail, ou meio físico, eletrônico, e deve ocorrer no prazo de até 2 dias úteis. E nesse mesmo prazo, transmitir a solicitação aos demais gestores. Lembre-se, o cancelamento de cadastro implica a impossibilidade de uso das informações do histórico de crédito pelos gestores para os fins dessa lei, inclusive para a composição de nota ou pontuação de crédito de terceiros cadastrados. O que os gestores de bancos de dados ficam obrigados a fornecer ao cadastrado quando solicitados? Resposta: ficam obrigados a fornecer todas as informações sobre ele constantes de seus arquivos no momento da solicitação.
a fornecer a indicação das fontes relativas às informações sobre ele contidas nos arquivos dos gestores, incluindo aí endereço e telefone para contato no prazo de 10 dias. Obrigado a fornecer a indicação dos gestores de bancos de dados com os quais as informações foram compartilhadas, isso em 10 dias. Obrigado a fornecer a indicação de todos os consulentes que tiveram acesso a qualquer informação sobre ele nos 6 meses anteriores à solicitação, dentro de 10 dias, nesse prazo. A fornecer cópia de texto com sumário dos seus direitos definidos em lei ou em normas infralegais pertinentes à sua relação com os gestores, bem como a lista dos órgãos governamentais aos quais poderá ele recorrer, caso considere que esses direitos foram infringidos, isso em 10 dias, e ficam obrigados a fornecer a confirmação de cancelamento do cadastro. As informações disponibilizadas nos bancos de dados somente poderão ser utilizadas para quê? Resposta: para a realização de análise de risco, de crédito, do cadastrado, ou então para subsidiar a concessão ou extensão de crédito e a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente. Pergunta: nos elementos e critérios considerados para a composição da renda ou pontuação de crédito de pessoa cadastrada em bancos de dados, de acordo com a lei do cadastro positivo, quais informações que não podem ser utilizadas? Respostas: não podem ser utilizadas as que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito e aquelas relacionadas à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, ao sexo e às convicções políticas, religiosas e filosóficas. Também as informações de pessoas que não tenham com o cadastrado relação de parentesco de primeiro grau ou de dependência econômica, e também não pode ser fornecidas as relacionadas ao exercício regular de direito pelo cadastrado, como, por exemplo, acessar gratuitamente, independente de justificativa, as informações sobre o cadastrado. Pergunta: quais são as obrigações das fontes? São as seguintes. Obrigação: verificar e confirmar ou corrigir em prazo não superior a 2 dias úteis informações impugnadas sempre que solicitado por gestor de banco de dados ou diretamente pelo cadastrado. Atualizar e corrigir informações enviadas aos gestores em prazo não superior a 10 dias. Também a fonte deve fornecer as informações sobre o cadastrado, em base não discriminatórias, a todos os gestores de banco de dados que a solicitarem, no mesmo formato. O compartilhamento de informações de adimplemento entre gestores é permitido? Sim, é permitido. Pergunta: qual o período máximo que as informações de adimplemento poderão constar de banco de dados? Resposta: 15 anos. Não superior a 15 anos. Qualquer um poderá acessar as informações sobre o cadastrado contidas nos bancos de dados? Não, pois somente poderão ser acessadas por consulentes que com o cadastrado mantiverem ou pretenderem manter relação comercial ou creditícia. Claro, chegamos mais um final de um curso. Se você gostou, se foi útil, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Até! Realmente